Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Ferraz. Já sabem, curtam, comentam, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações. Tema do vídeo de hoje, sexta-feira, último vídeo da semana, publicado em um horário tardio, mas não deixando de cumprir a minha promessa de ter um vídeo de segunda a sexta todos os dias. Hoje, para encerrar nossa semana no clima de fim de ano, um momento propício para reflexão, para meditações sobre a vida, sobre o que foi feito e o que se deixou de fazer em 2024. Vamos discutir um aspecto muito interessante de um texto do Pierre Bourdieu, o último curso dele no Collège de France, que se chama Science de la Science et Réflexivité. Existe uma edição portuguesa chamada Por uma Sociologia da Ciência. Esse livro não tem tradução para o português. Aliás, se algum especialista em Pierre Bourdieu estiver me assistindo, é muito curioso o quão distorcido é o trabalho de Pierre Bourdieu nas faculdades, porque eu tinha uma impressão sobre a pessoa ouvindo falar sobre ele, e depois que eu li, eu passei a ter uma impressão completamente diferente. E eu diria ter uma impressão mais positiva. Geralmente a gente que não é tão ligado às esquerdas em geral, temos uma impressão negativa sobre esses autores, sobretudo franceses. Eu não sou assim porque eu tenho uma influência francófila forte. Então eu gosto de ler em francês, aliás, diria até que francês é uma língua que eu tenho uma certa facilidade. Então eu gosto de ler autores franceses e Bourdieu é um autor quase que obrigatório dentro das ciências sociais. Mas eu via, pelo menos no que as pessoas falavam sobre ele, um Bourdieu muito mais preocupado com questões, eu diria que a gente classificaria como questões identitárias e questões muito mais de militância, de política. Quando, se você olhar direitinho, é claro que essas questões participam da obra do Pierre Bourdieu, mas eu diria que existe uma preocupação metodológica muito mais forte na obra dele e que, na minha opinião, tem um peso maior do que essas questões específicas. Eu acho que há uma inversão em se tratando da obra de Bourdieu aqui no Brasil, que se estabelece um foco maior sobre a parte especial da obra do que sobre a parte geral. Então você não vê, por exemplo, uma leitura tão grande dos cursos de sociologia no Collège de France, que é aqueles primeiros anos em que o Bourdieu passa ali lecionando, em que ele faz uma abordagem da sociologia e trata ali de toda a metodologia que ele vai desenvolver em outros trabalhos. Você não vê, por exemplo, a divulgação de um livro como Meditações Pascalianas, que é um livro também que tem uma ênfase muito grande sobre a questão epistemológica. Você não vê um foco muito grande sobre o Science de la Science et Réflexivité. Os livros que eu me lembro que são famosos aqui são A Dominação Masculina, sobre a televisão, também é um livro famoso, até um bom livro. Eu vou gravar um vídeo sobre esse livro, sobre a televisão. Eu acho que vale muito a pena. Se vão dizer, a televisão está morrendo. Esse livro é muito bom para explicar também o marketing digital, porque muitas coisas que acontecem na televisão acontecem na internet e no marketing. Mas são essas obras que se tornaram famosas. Você tem outras, se não me engano, Questões de Sociologia também está traduzido, é um livro de apresentação bem interessante. Mas essas leituras mais densas e leituras que ajudam a explicar outros trabalhos, como a distinção, como o Homo Acadêmicos, como o próprio livro sobre os trabalhadores na Argélia, essas obras elas não são tão divulgadas aqui no Brasil. Eu não sei porque, se algum leitor mais experimentado de Bourdieu quiser comentar e deixar sua contribuição, sinta-se à vontade. Mas, dentro do Science de la Science et Réflexivité, existe uma seção chamada Esquisse pour une auto-analyse, que é Esboço para uma autoanálise, que é o título deste vídeo, e também é o nome do último livro publicado pelo Bourdieu. Na verdade, foi uma publicação póstuma, que inclusive foi objeto até de uma confusão jurídica, porque 7 capítulos foram publicados sem autorização dos herdeiros, e o Didier Ribon, que
foi o jornalista responsável pela publicação, foi processado, o jornal em que ele trabalhava também. E no final, eles não foram obrigados a pagar a indenização, publicaram uma retratação claro, depois o Derribon publicou um texto em que ele traz à baila aquela discussão sobre o legado do autor, a importância pública dele, das obras dele para a humanidade e o desejo pessoal e o desejo da família. Esse é um tema também bem interessante, mas muito jurídico e que foge um pouco ao escopo deste vídeo. De qualquer forma, o que quer dizer o esboço para uma autoanálise? É que dentro da obra do Bourdieu existe uma preocupação muito grande com respeito à autoanálise. E essa até é uma ligação que existe entre Bourdieu e a psicanálise, embora Bourdieu rejeite a psicanálise em certo sentido, porque a psicanálise ainda assim seria portadora daquelas ilusões escolares, como ele chama. Mas ele traz da psicanálise esse esforço constante de explicitar os próprios pressupostos e de entender de que lugar você fala. Não é o lugar de fala como a gente compreende, esse conceito meu, que você não pode falar de um assunto porque esse não é o seu lugar de fala. Não é isso. O que ele diz é simplesmente que você tem que entender qual é a sua posição dentro de um campo, dentro daquele universo. Então, quando eu falo sobre cultura, eu falo na condição de um advogado, na condição de um advogado jovem, na condição de um advogado jovem que está fora do eixo Rio-São Paulo, na condição de um advogado jovem que está fora do eixo Rio-São Paulo e que muitas vezes tem hábitos que não são os hábitos correspondentes àqueles esperados da juventude, etc, etc. E é preciso ver em que medida essa minha condição ela não influencia, seja de forma consciente, seja de forma inconsciente, as minhas posições. Claro que não há digamos assim, um condicionamento total, porque muitas vezes o próprio exercício da reflexão ele permite que nós nos libertemos de certas amarras e de certas convicções que nós tínhamos como naturais. Mas se nós não empreendermos esse esforço de reflexão, esse esforço de autoanálise, isso não vai acontecer. E é justamente esse o grande problema, porque nós vemos constantemente as pessoas falarem sobre determinados temas sem levar em consideração que elas vivem um contexto que é diferente do contexto da maioria das pessoas, que elas vivem um ambiente que lhes permite falar sobre certos assuntos, que lhes permite ter certas experiências que as outras pessoas não têm. Isso não significa que as portas estejam fechadas, não é isso. Mas, como diz o padre Fernando Bastos de Ávila, a sociologia é a ciência dos determinismos tendenciais. Ou seja, os determinismos que existem, eles não são inflexíveis. Mas se eles não forem de alguma forma parados ou contrabalançados, eles vão se concretizar e gerar aquilo que as pessoas dizem que vai acontecer. Então é preciso empreender um esforço para impedir que aquela tendência se realize. Então existe uma potência e é necessário que forças opostas ajam para que aquela potência não se atualize. Essa é a grande questão. E a força que permite essa ação no sentido contrário é justamente a autoanálise. Porque a autoanálise é o ponto de partida para o estabelecimento das ciências sociais e da atividade científica em si. Ou seja, nós não podemos partir daquela atitude de um sujeito que existe de forma isolada, de um sujeito que se ergue e vê o mundo a partir de uma perspectiva neutra e universal, mas sim a partir de alguém que de um determinado lugar tenta atingir uma universalidade, ainda que essa universalidade ela seja caracteristicamente finita, ou seja, ela é uma universalidade que se sabe limitada, porque toda verdade científica é uma verdade que se sabe limitada. Ela não pode pretender a universalidade por uma questão muito curiosa, que é justamente a influência leibniziana em Bourdieu, porque nós somos seres finitos, ou seja, nós só exprimimos de maneira clara uma porção muito pequena do mundo. Então a nossa autoanálise precisa levar em consideração
a nossa limitação enquanto seres finitos, seres sujeitos ao movimento, à geração e à corrupção, ao aumento e à diminuição e à alteração. Sem que isso aconteça, o que você vê é o fenômeno dos cagadores de regra na internet, que existem aos montes. Por quê? Porque são pessoas que não entendem a importância da autoanálise, que não são sinceras consigo mesmas, que não compreendem a complexidade do mundo e o quanto certos fatores que para muitos são contraditórios, eles existem e são parte da realidade. Essa é a grande questão. E é difícil, é uma atividade complicada, e quem se propõe a seguir esse caminho ou leva a pedrada ou amarga o esquecimento, a impopularidade. Fica ali estacionado, porque se você não tem aquela estética, seja a estética anos 50 de uma direita que não entendeu a essência de ser intelectual, de se dedicar à vida do espírito, seja a estética de uma esquerda que quer ganhar a simpatia das pessoas, mas não as elevando e sim as diminuindo. E como é que nós encontramos um terceiro caminho entre Esquila e Caríbides? Nós precisamos sempre ter em mente que a complexidade é algo constitutivo e que nós não podemos pensar que nós sempre seremos capazes de enunciar verdades universais sobre as coisas. Nós podemos chegar a esse resultado, mas a estrada até ele é sem dúvida uma estrada muito complicada e que não depende somente de nós, que depende de outras pessoas. E esse é um aspecto muito interessante, a importância da formação de uma comunidade que exerça a crítica sobre si mesma e que a partir desse mecanismo de você estabelecer as críticas entre as partes do grupo, mas dentro de um conjunto de regras, é que você consegue avançar o conhecimento. Isso é importante também na difusão de uma obra de qualquer pensador. Todo pensador, para que ele seja entendido, incorporado, ele precisa de um conjunto de pessoas que se dediquem ao estudo da obra dele, que façam todo o trabalho de organizar as obras completas, de se dedicar a elas e de, a partir daí, estabelecer linhas de pesquisa, linhas de interpretação e a partir do confronto dessas linhas de interpretação chegar a um resultado fiel ao espírito da obra. É claro que esse exercício é muito complicado porque nós não estamos na cabeça do autor e muitos autores eles deixam vestígios inutilizados. Freud fazia muito isso. Freud queimava muitas cartas e por isso muitas pessoas têm dificuldade às vezes de estabelecer como se davam as relações que Freud estabelecia com seus discípulos, seus admiradores, seus correspondentes. Então, além de uma dificuldade natural, pela nossa própria posição, que é diferente da do autor, no sentido dentro do campo simbólico, também existe uma dificuldade que vem do próprio autor, que conspira contra a compreensão da sua obra, que quer dar trabalho para os seus comentadores e seus discípulos. Então, todo esse trabalho, ele pressupõe uma dimensão coletiva que não anula a individualidade. É claro que sempre vai haver, no singular, vai haver aquelas pessoas que são geniais e que trazem grandes contribuições, mas que elas não podem ser as únicas no mundo. É preciso ter aquelas pessoas que têm a bondade de explicar o que aquele gênio quis dizer, de sistematizar, de trazer aquilo numa linguagem mais acessível, numa ordem, de tentar estabelecer quais os rumos que aquela obra tomaria caso o autor tivesse morrido. Esse exercício ele é muito importante e ele não é feito de maneira isolada. Não significa que você vai renunciar ao que você pensa, não é isso. Mas que você aceita que o que você pensa pode ser objeto de crítica. E de que essa crítica, se ela fizer sentido, se ela estiver de acordo com as regras estabelecidas, ela vai ser aceita e você vai chegar a uma reformulação do seu pensamento. Essa é a maneira pela qual qualquer comunidade tem condições de crescer e se desenvolver. Mas, para que essa coletividade chegue a um círculo virtuoso, é preciso que primeiro o indivíduo
estabeleça essa análise dos próprios pressupostos. Como diria o professor Mário Gonzalez Porta, uma explicitação dos próprios supostos. Enfim, meus amigos, bom final de semana para vocês.